Saudações, esse seu coração maravilhoso. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo bem especial. Inclusive eu tô gravando de novo porque eu comecei, pelo o andar que eu tava dando no vídeo, ia ser um vídeo enorme. Eu quero tentar resumir o máximo. Esse vídeo aqui é com base numa pergunta que a Angélica Batistete Dias fez, né? Zen, gostaria de ter mais informações sobre masoquista, como tirá-lo da dor e trazê-lo para o recurso, como ajudá-lo a deixar o ego e o orgulho que o segura na dor, né? Muita gratidão pelo interesse em nos ajudar. Fique com Deus. Bacana, Angélica, olha aí, isso é uma pergunta muito rica. Difícil assim a gente responder com poucas palavras, porque esse aqui é um assunto para que uma resposta dessa requer anos até, quem sabe. Né? Não é uma coisa fácil, não. Falando de ser humano, as coisas não são simples. Eu sei que hoje as pessoas querem tudo resumir, quer tudo muito prático e rápido, mas, meu amigo, não adianta, nem minha amiga, só querer. Sinto muito, não adianta só querer. O ser humano é complexo, não adianta a gente querer resumir, porque as coisas não são bem assim. A gente, quando se trata de questões humanas, a gente tem que ter bastante cuidado, tem que ter, é igual um arqueólogo ali que vai procurar uma peça, ele não pode chegar lá com picareta ou com bomba para escavar, ele tem que ir com um pincel, com uma agulha, porque senão ele pode perder um artefato precioso, né? Então, mas eu vou tentar o máximo ser breve aqui, não é fácil, sobretudo numa pergunta dessa, né? Olha, primeiro, para falar do caráter, ela está falando do caráter masoquista. Se você, porventura, caiu aqui de paraquedas, não sabe o que masoquista, você vai pensar lá naquele estereótipo do masoquista que você vê no filme do Polanski, naquele filme Ninfomaníaca, que é um filme pesadíssimo, nossa senhora, só de falar já me dá um... né? Mas ali, esses casos aí são os casos psicóticos. O que ela está falando aqui é no caso neurótico. Existe distinção entre neurose e psicose. Neurose é um nível, é uma transição que a gente está aqui, é um nível que todo mundo aqui nesse planeta, de uma certa forma, vive gerenciando suas neuroses. Neurose tem acordo, tem negociação. Já a psicose não, é uma ruptura que a gente não consegue mais se ligar. Então é uma coisa grave, é uma doença grave, né? Já os traços de caráter não. Caráter não é aquele caráter que você pensa, fulano que é mau caráter, que é bom caráter, não é aquela coisa moral. Aqui se trata de um contexto que um grande mestre chamado Reich trouxe à baila, que foi o estudo do corpo, né? No contexto da psicanálise. A psicanálise foi uma revolução, olha, Freud, um gênio. E o Reich pegou o pensamento do Freud e levou para o corpo. Só que com uma diferença, até hoje Reich ainda não é bem aceito na academia, porque ele traz contextos, ele traz um conceito de orgone que não se encaixa com nada aqui na ciência ocidental, mas se encaixa muito, ao meu ver, e da Helena Campiglia, né, que inclusive eu tenho influência dela, que é a relação com a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa tem muito do Reich, então é por isso que eu estou entrando nisso aqui. Porque eu não sou um bioenergeticista, eu não sou psicólogo, né? Eu sou um terapeuta, trabalho com terapia holística, sou acupunturista, sou também psicanalista, mas não sou assim um bioenergeticista. Mas eu tenho estudado com base na medicina tradicional chinesa. Então o que acontece? Quando eu estou falando do traço, existem 5 traços de caráter, que inclusive tem vídeos que eu falo aqui, você que caiu de paraquedas aqui, eu sugiro que você veja aqui, eu vou deixar um link aqui para alguns aqui para você ver, tá? Ela está falando da dor do traço de caráter masoquista. E aí, existem dores e existem também as vantagens de cada traço. Agora, antes, o que é um traço de caráter? Traço de caráter é uma defesa que a pessoa desenvolve, sobretudo na primeira infância. E a gente passa por 3 fases que são, assim, fundamentais. A gente tem a fase oral, a gente tem a fase anal e tem a fase genital. O masoquista, ele acontece sobretudo na fase anal. A fase anal, nessa fase, a pessoa pode desenvolver 2 tipos de defesas. A primeira defesa é a psicopática. A segunda é essa defesa masoquista. Como é que é essa defesa? Que negócio? Não estou entendendo nada que está falando. Olha, é uma defesa. Porque o que acontece? A criança nessa fase, sobretudo no processo de desfraude, quando ela começa a perceber que tem algo que sai de dentro dela, a fase anal é a fase que vem de dentro dela, é a fase dos esfíncteres. É a fase em que ela começa a sentir, ela começa a sentir prazer nas fezes, na urina, no que ela fala, no que ela pensa, no que ela sente, tudo que vem dela. É a fase de ela começa a ter uma autonomia, e essa autonomia ela vai reconhecendo as coisas que tem dentro dela. Ou seja, um prazer, porque antes o prazer que tinha na vida de toda criança é a mãe. A mãe é o prazer geral, na primeira fase.
que é a fase oral. Já na segunda, ela percebe, opa, tem uma coisa diferente aí. E aí ela percebe que tem prazer que vem dela, né? E se porventura a criança passa por traumas, sobretudo nessa fase, difícil alguém passar ileso em alguma dessas fases, mas tem gente que se sai bem, tem crianças que se saem bem nessa fase. Mas as que não se saem muito bem, elas tendem a ficar focalizadas nisso. E aí o que acontece? Ela tende... o que afeta essa área? É sobretudo pais e mães opressivos, pais e mães invasivos, aqueles que controlam excessivamente a criança, aqueles que pressionam sobretudo para que ela saia, que vá logo para o piniquinho, e é o tempo todo pressionando a criança não tem espaço, ela rodeia a criança. Não estou aqui julgando pai e mãe, porque pai e mãe, cada um tem o seu contexto, fazem com as melhores intenções. Só que a criança, ela não entende, ela está chegando no mundo. Como que ela vai, ela é obrigada, né, a ir logo para o periquinho quando ela está sentindo prazer naquilo ali, quando ela está sentindo prazer sobre si mesma. Então, como isso é forçado, ela tende a se tornar uma criança oprimida, uma criança submetida, uma criança vencida, uma criança que foi invadida e foi, no contexto dela, roubada da sua própria expressão, da sua própria liberdade, né, enquanto ser, enquanto dignidade, enquanto ser, né, que está se formando no mundo. Então, isso aqui, não estou julgando pai e a mãe. Isso aí é uma reação, uma resposta que a criança desenvolve. Isso é igual um bolo. E aí, depois que forma isso, realmente a tendência é que isso vá se repetir. Por isso que é caráter. São características que vão se repetir de uma forma neurótica. Então a pessoa fica ali presa naquilo, não consegue sair. Então fica aquele adulto. É quando a pessoa desenvolve esse traço. Agora, eu quero só aqui lembrar o seguinte, um detalhe importante. Esses traços de caráter, todos eles, os 5, eles se misturam. A gente não é uma coisa só. A pessoa não vai desenvolver só esse. Não existe um caráter puro, não existe. É quase impossível. Todo yin tem seu yang, todo yang tem seu yin. Isso aí, e aí o traço de caráter masoquista está associado ao elemento metal na medicina tradicional chinesa. E o elemento metal é aquilo que comprime, é aquilo que é cheio, é aquilo que é denso, é aquilo que retém. E é exatamente o que acontece no contexto dessa forma de defesa, porque essa defesa é uma defesa retentiva. A pessoa entra, ela costuma reter aquilo, ela começa a supervalorizar aquilo que ela tem dentro de si. E ela tem uma questão importante dentro da criança, dentro do contexto do caráter masoquista, que é o contexto de ser invadido, de ser roubado, né? A sua forma de se defender resiste, né? É uma forma de exigir e resistir ao mesmo tempo. Então, o caráter, esse tipo de caráter faz a pessoa ter uma capacidade incrível de resistir, de aguentar, de segurar a onda mesmo, sabe? Agora, ao mesmo tempo, ela vai perdendo a si mesma, ela perde o norte, a autonomia sobre si mesma. E aí vem a principal sensação, que é a mais forte, podemos dizer, né, no caráter masoquista, e talvez, e aí eu queria até entender por que você falou do orgulho. O orgulho, não sei em que contexto você está se falando, porque o que acontece? Pode ser que esse orgulho, viu, Angélica, tenha a ver o quê? Com o orgulho a capacidade de aguentar, de reter. Eu não sei se é isso que você está falando. Eu vou pedir para que você retorne essa pergunta, que eu teria o maior prazer de te responder, ok? Porque o que acontece? É até mais difícil a gente entender o que seria o orgulho para o masoquista, quando a sua principal sensação, a sua principal dor, podemos dizer, que é a humilhação. A criança se sente humilhada, porque ela foi vencida, ela foi submetida, né? Inclusive, como ela está na fase anal, né? Essa fase, ela tende a ter um anel, a energia não costuma circular nessa região pélvica e abdominal, são as regiões que são mais afetadas. E aí fica uma pessoa cuja bunda é mais batidinha, sabe? Fica mais puxadinha, mais para dentro. Por quê? Porque ela foi humilhada. Eu, inclusive, eu tenho bastante masoquismo. Eu tenho isso também, eu fui aquela criança, sempre fui aquele zen bonzinho, sabe, aquele carinha, não sei o quê. Agora que eu tô saindo dessa dor, já saí dessa dor, graças a um birrilho e os trabalhos que eu tô fazendo, não é? Claro, não saí totalmente, mas a gente vai administrando. Para quê? O caráter é tipo um carro, você vai utilizá-lo, né, com um veículo para determinados objetivos.
Caráter é para você sair desse processo, porque esse processo, se você ver, é uma infantilidade que fica ali se repetindo. Então, ou seja, mas isso aí, o que se repete são as dores, que é a criança. E a gente tem que sair o quê? Para a maturidade. Botar a nossa criança no lugar dela, para os momentos recreativos, e colocar o nosso adulto nos momentos importantes. E quando a gente faz isso, aí realmente a gente vai passar para os recursos. Eu acho que é isso que você está falando. Agora, antes de eu falar dos recursos, né, o que a gente poderia, o que eu posso sugerir, né, porque isso é uma questão complexa, né? Então eu quero só falar mais um pouquinho, né, sobre o caráter, inclusive para contextualizar você que porventura caiu aqui de paraquedas, né? Porque é um tema super amplo e inclusive requer bastante análise, não é uma coisa simples, até porque muitas vezes as pessoas confundem um traço. Olha, tem traços que se confundem, tem traços que se camuflam. Às vezes você está olhando para uma pessoa, inclusive tem várias formas de você enxergar um caráter, de você identificar, né? Pode ser pelo corpo, pode ser pela fala, pelo gesto, a forma como a pessoa se manifesta, sim, pode ser pelo tom de voz, pode ser com o jeito como essa pessoa se expressa no mundo, ou seja, tem várias formas de você olhar a pessoa. Não adianta você também ficar taxando. E uma coisa importante, hoje eu vejo as pessoas muito estereotipando caráter. Olha, uma coisa muito importante, muito cuidado. Caráter não é um estereótipo. Caráter é uma defesa. E uma defesa é algo complexo. Não dá para você... Não é o que fizeram com os horóscopos, por exemplo. Assim, que é aquela coisa assim, se eu fizer assim, eu sou assado e fechou. E acabou o ser humano. Não, gente. É um negócio complexo. É um negócio complexo. E, olha só, muitas vezes, esse orgulho, essa dor... pode ter uma coisa mais grave. Às vezes ela está segurando ali mesmo um negócio pesado. Pode ser até mesmo uma psicose, quem sabe. Então tem que saber qual é a trama, o que é que está por trás e qual é o momento. Porque às vezes você é masoquista, tem um traço, né, tem uma tendência maior, né, do traço do caráter masoquista no trabalho. Mas em casa, quem sabe, sei lá, você desenvolve um outro tipo de reação, né? De repente você pode ter algo mais de outro traço de caráter, enfim. Tem que ver qual é a situação que é mais marcante, que impulsiona a sua dor, né? Para que você possa primeiro identificar, é importante conhecer, né? Não adianta também só explicar. Você tem que saber como fazer e como você vai gerenciar, porque é só você que vai saber. Ninguém sabe, olha, nem Reich, nem ninguém vai ter os conhecimentos sobre você. Você é um ser humano, você não é um estereótipo, você não é um masoquista. O masoquista é um traço, é uma característica que você pode interpretar acerca de você, assim como qualquer outro traço. Você é um ser que tem coisas que ninguém vai saber. Ninguém vai chegar de fora e vai dizer: você é assim. Você é uma pessoa que tem medo da humilhação. Você é uma pessoa rígida. Você é uma pessoa trancada. Você é assim. Não é assim, gente. A coisa é muito mais ampla. É algo que tem coisas que só você sabe de você mesmo. Ninguém vai saber. Igual a sua digital. Ninguém tem outra. Seu DNA, ninguém tem outro. Só você mesmo. Né? Então é importante a gente falar isso. Agora, vamos lá, o que se pode fazer, né, para sair do processo de dor? Olha, como eu falei, a gente não tem resposta pronta, não existe. Quem estiver te dizendo isso ou está enganado ou está usando de má fé, porque não é assim. Isso é um trabalho que tem que se fazer com muito cuidado, com muito carinho, com muito interesse por si mesmo. Inclusive o masoquista tem uma dificuldade muito grande, porque uma das coisas que caracteriza esse caráter é esse prazer, muitas vezes pode ser até esse orgulho, né, em ter a capacidade de saber sofrer, de carregar o mundo nas costas, de ser bonzinho para todo mundo, né, de ser uma pessoa muito obediente, que é uma coisa positiva, né, que é uma coisa boa você ser obediente, você ser uma pessoa técnica, aquela pessoa que faz tudo certinho. Por quê? Porque ele começou a ficar submetido, vencido, então ele tem medo de avançar, tem medo de se soltar. Por quê? Guarda energia. Ele fica com a energia retida. E essa retenção é um medo, é um afronto para o masoquista. Porque ele tem medo de explodir. Ele tem medo de se soltar. Porque se soltar é um negócio que ele não tem controle. Se ele perder o controle, ele não sabe o que faz. Então ele tem medo. Então agora ele tem uma capacidade, já que outros traços não têm. O psicopata mesmo não tem essa estrutura. Ele explode logo, blá, o bicho sai pegando e ele não segura. Ele não tem como reter. Já o masoquista, ele tem essa capacidade de segurar essas energias que são assustadoras. Ele teme demais, né, que isso possa acontecer. Então, o que acontece?
Uma coisa que que a gente faz no trabalho, que pode ser feito, que você pode fazer, viu, Angélica? Não é ninguém, não é nenhum terapeuta, não é ninguém, é você que vai fazer, mas um terapeuta é muito importante, um terapeuta pode te ajudar. Existem coisas, existem casos sim que você, conhecendo, você pode, através até de um curso, você pode dominar e resolver. Mas nem todo mundo é assim. Existem questões que são delicadas e os quais, por responsabilidade, você vai precisar de um profissional para te ajudar, dependendo da intensidade da dor. Um profissional que saiba, né, como lidar com isso. Porque muitas vezes vai mexer numa coisa ali e pode bagunçar tudo. Esse negócio de dizer, eu estudei, eu mesmo me resolvo, porque muita gente criou essa resistência. Acha que tem um medo de análise, de psicologia e tal, que acha que resolve. Tem gente que acha que não precisa, porque tem medo de avançar e de ter uma pessoa ali auxiliando, que é um trabalho super nobre, é um trabalho super especial. Agora a pessoa também tem que conhecer para que realmente tenha esse resultado, porque também tem trabalho que não anda. E pelo que eu sei, a análise do caráter é uma coisa que vai muito para frente. Por isso que eu sempre aconselho, os profissionais que estão ligados à bioenergética, à biossíntese, são muito bons, tá? O pessoal da core energética também são muito bacanas, né? Eu trabalho um pouco com isso, mas com a ótica da medicina tradicional chinesa. É uma coisa diferente, é uma outra coisa, né? Enfim, essa é uma solução também, é ter um profissional que possa te ajudar, dependendo da intensidade da sua dor. A outra coisa que é importante, que vai se dizer para qualquer traço masoquista, qualquer dor do masoquista, é a capacidade de ousar, capacidade de se soltar, de permitir-se, né? A capacidade de sentir prazer, de expressar sua própria agressividade, né? De ser uma pessoa criativa. E poder, ao se soltar, você saber que você não vai ser punida. Porque o masoquista acha que vai ser punido, ele vai viver aquele mesmo trauma. Se eu me expressar, se eu fizer isso, por isso que o masoquista tem uma dificuldade incrível de improvisar, ele tem que ser tudo certinho ali, tudo programado, tem que estar tudo ali, quadradinho, uma pessoa quadradinha, entende? Porque ele tem que estar tudo ali, se sair do eixo, ele acha que ele vai perder tudo, vai ficar sem nada. Ele tende, inclusive, a ser aquela pessoa suvina, aquela pessoa tacanha, que guarda tudo, assim, porque ele não dá para ninguém. É só meu, o ouro é meu, não vou dar para ninguém. Porque, inclusive, as fezes têm um simbolismo de ser o ouro, né, de guardar. Tem aquela expressão, né, que, né, pisou em cocô, você vai ter sorte, porque o cocô tem esse outro lado. Ele é o resultado, né, de um trabalho que foi feito, um trabalho belíssimo da digestão, por incrível que pareça. E passou por você. Então ele tem esse significado, nessa simbologia. Então é importante a pessoa se soltar, trazer, poder se permitir, saber que você não vai perder as coisas, que você pode doar e você não vai ficar sem nada, né? Então é um dos aspectos. Agora é claro que os aspectos positivos, né, que essa capacidade técnica de ser organizado, de ser cuidadoso, isso é uma coisa importante para ser mantida. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, não tem um negocinho assim, que você vai lá e vai dizer, ela é assim, agora eu saí da dor. Não. Existe um trabalho de amor e autorrespeito por você mesmo. E isso pode ser feito tanto através dos conhecimentos, você pode estudar sobre você mesmo, você pode se conhecer, inclusive você pode estudar, aconselho estudar os livros do Alexander Lowen, os livros do próprio Reich, Análise do Caráter, os livros do David Boadella. Tem uma série de autores aí incríveis, né, que trabalham sobre isso, né? E aí você pode estudar. Agora, também o trabalho, pode ter um acompanhamento terapêutico de um bom profissional, também vai te ajudar bastante nessa tua jornada linda de vida, para você se conhecer, para você ser mais você, e você poder gerenciar, né, os seus traços e aproveitar todos os benefícios, todos os recursos que você tem, né, de uma forma verdadeira. Não adianta ficar se enganando com pouca coisa, com simples estereótipos. Tem que ser uma coisa real mesmo. Eu falo isso na prática, porque hoje a coisa mais importante que eu falo para qualquer traço de caráter hoje, para você entrar em você mesmo, é você ser verdadeira com você mesmo e consigo mesmo. Não é fácil. Não é fácil ser verdadeiro no mundo que é de tanta fantasia, de tanta mentira, de tanta coisa. Porque isso tudo é uma história, tudo historinha que é contada pra gente. Ou seja, a gente ser verdadeiro não é fácil. E o caminho para isso, que é transversal a qualquer traço de caráter, é você ser verdadeiro, ter esse interesse por você mesmo, ter essa paixão pela vida, né? Conhecer todo o trabalho que as gerações passadas fizeram por você e o que você pode fazer para as futuras gerações. De você também, além de ter a sua individualidade, de ter o seu trabalho, de você se conhecer como pessoa, você também ter a responsabilidade biológica, né, da perpetuação da espécie. Isso é uma coisa maravilhosa.
Isso é muito importante. Agora, trazendo o quê? Criatividade, sendo mais livre. Então tem uma palavra importante que eu poderia trazer para você. Você pode até utilizar como uma frase antes de dormir. Isso não vai resolver, mas vai ajudar muito. É você trazer todo dia, você pode dizer para você mesmo. Ou uma frase dessa que eu vou dizer, ou algo parecido. Olha, eu me liberto e confio na vida. Eu me liberto e confio na vida. Eu me liberto e confio na vida. Isso é uma coisa muito importante você dizer para você mesmo, né? Claro, a princípio pode passar, mas será que eu não estou mentindo para você, para mim mesmo? Não, você está reforçando uma coisa que tem dentro de você e que você precisa despertar. Porque existe, é real que você é uma pessoa livre também. Se você for lá no fundo, tem liberdade. É a ilusão que você está preso dentro dessas coisas. E é verdade também que você pode confiar na vida, que a vida tem força. Agora, uma outra coisa que é importante é também o trabalho de meditação, um trabalho muito importante que a gente faz, sobretudo no método Umbirrilha. A gente trabalha muito essa questão da meditação. Inclusive, eu vou te dar um presente, viu? Vou te dar um presente, eu vou te passar um trabalho único, né? Um trabalho que eu realizei com relação aos traços de caráter, né? Que é a meditação do caráter. Eu vou te dar um presente, tá? Agora, para você ganhar esse presente, eu vou pedir que você me passe teu e-mail e que você me mande seus dados aí, que eu vou preparar aqui uma meditação específica para você. É uma coisa linda, maravilhosa, que dentro das circunstâncias dos cinco elementos, a gente tem um tratamento diferente com relação aos traços de caráter, diferente, sobretudo, do trabalho do Lowen, dos outros grandes mestres que trabalham isso aí, tá? Então a gente trabalha com o contexto do contexto de criação e de dominação dos 5 elementos. Então essa meditação ela é com base nesses ciclos. É uma meditação linda e que, olha, me tirou, com certeza, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho a capacidade de entrar num clima de paz, sereno, de ser uma pessoa zen, mas eu também tenho a capacidade também de expressar a minha agressividade para me defender, para ser responsável pelos outros, por mim, pela vida, para ser um mensageiro da vida, ser um ativista da vida, né? Então é por isso. E aí essa meditação me ajuda demais, e aí vai te ajudar também. E eu vou te dar de presente, ok? Saudações, muita luz e uhul!